tema desta manhã, a família que vive como Deus projetou. Como será essa família? Será que a nossa família já vive como Deus projetou? Nós vamos identificar, características. E se porventura a nossa família vive como Deus projetou, que durante toda a mensagem você vá dando glórias e glórias e glórias a Deus. E se você detectar pontos em que a sua família ainda não vive desta forma, você vai chamar a existência. Você vai crer que ela vai viver como Deus projetou. E no finalzinho da mensagem, se você sentir no seu coração, nós vamos orar por você, para que a sua família toda viva como Deus projetou. Amém? Diz a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, o que nós estamos aprendendo é para fazer o quê? Viver, permanecer no que a gente está aprendendo. Sabendo de quem o aprendeste. Você não está aprendendo de homens, você está aprendendo do Senhor. Este altar fala por Deus. E que desde a infância, olha, Timóteo desde pequenininho, e hoje nós vamos falar sobre infância, adolescência. Desde a infância, sabes as sagradas letras. Como é importante desde criança saber a palavra, conhecer a palavra, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, as crianças, quando elas aprendem desde cedo, elas vão se tornar sábias. Sábias pela fé. Sábias para a salvação, crendo em Cristo Jesus. Importante trazer os filhos desde a mais tenra idade para a igreja. Colocá-los nas salas, acompanhar, fazer a leitura bíblica em casa, na linguagem que eles entendam. Diz o versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, hoje, através das Sagradas Escrituras, nós vamos ser ensinados, nós vamos ser repreendidos, nós vamos ser corrigidos, nós vamos ser exortados, nós vamos ser educados por Deus. Diga, eu recebo tudo isso na minha vida. Amém. A fim de que o homem de Deus, a fim de que a mulher de Deus, a fim de que a família de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, tudo isso para quê, bispa? Para que o sermão? Para quê? Para que a palavra leve você, que é um homem, uma mulher de Deus, a ser perfeito e perfeitamente preparado, habilitado para fazer o que é bom, para fazer o que é certo. Amém? Então vamos orar ao Senhor, porque Ele vai nos ensinar, vai nos exortar, vai nos educar. Pai amado e bendito, nesta hora em que a palavra é exposta, Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade e te dizemos, Pai, ensina-nos sim, Jesus, porque nós precisamos aprender muito, nós precisamos ser educados, exortados, muitas vezes corrigidos nas nossas atitudes, na nossa caminhada. E nós queremos sim, Jesus, nos submeter à tua autoridade, a autoridade que vem pela palavra às nossas vidas, porque nós queremos viver como a Bíblia diz que devemos viver. Nós queremos que a nossa família, Senhor, viva como o Senhor projetou. Chamamos a existência famílias felizes, Pai. Famílias santas, famílias, ó Deus, que mostrem a tua glória nesta terra, Jesus. Assim nós cremos, assim nós oramos, assim nós recebemos o ensino que vem como maná fresco, alimento saudável para as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Diga amém. Glória a Deus. Diga, eu recebo esta palavra. Graças a Deus.
Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigada, Tiago, está hoje aqui, substituindo a Bispa Silmara. Louvado seja Deus pelos músicos. Eu quero agradecer nesse momento pelos músicos, pelos ministros de louvor, todos eles, nos instrumentos, no backing, os ministros que à frente ministram e dirigem a igreja. Muito obrigada, hoje vocês me fizeram verdadeiramente, uma vez mais, adorar em espírito e em verdade. Quero agradecer a técnica, quero agradecer a Bispa Silmara, a todos os envolvidos, aos irmãos que ministram o Worship School, que tem feito, não é, uma obra, um trabalho lindo, e a gente tem visto o resultado em cada momento que estamos juntos, louvando e adorando ao Senhor. Quero agradecer também a você, Diaconisa Carol, por me fornecer material importante para esta mensagem. Quero agradecer ao meu cunhado, Bispo Henrique, que também me forneceu material, coisas que foram juntadas por Deus, chegaram até mim, para que eu pudesse fazer este esboço e passar o recado de Deus. A todos, muito obrigada, que Deus recompense a cada um que se disponibiliza com os seus dons e talentos na obra do Senhor. Amém? Amados irmãos, ovelhas preciosas de Jesus, povo amado, famílias benditas sobre esta terra. Somente a Bíblia Sagrada ensina a ter uma família feliz. Livros de autoajuda não ensinam. Filósofos, psicólogos, psicanalistas, todos têm a sua função na sociedade, mas ensinar como se tem uma família feliz, ninguém pode, a não ser o autor da família, a não ser o Senhor Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada. E o que é exatamente uma família feliz? Uma família feliz é a família no padrão bíblico. É a família que vive como Deus projetou. A família feliz é a família que tem padrões espirituais no seu dia a dia. É a família que é alicerçada sobre a rocha, Jesus Cristo. Esta é a família feliz. Não existem famílias perfeitas, mas existem famílias felizes. Quando o padrão de Deus é impresso na vida de uma família, no dia a dia de uma família, esta família consegue ser feliz, consegue viver feliz. A família é um universo de relacionamentos. Pode ser entre duas pessoas, 3, 4. É um universo de relacionamentos, porque não é só de um pai com a mãe, de um pai com o filho, mas é do filho para com a mãe, do filho para com o pai, da filha para com o irmão, do irmão para com outro irmão. Então, a família é um universo de relacionamentos. E os relacionamentos na família são vínculos fortes. Vínculos fortes, feitos por Deus, que devem ser valorizados por todos os membros da família. A família foi a primeira instituição divina. A família é um projeto que nasceu no coração de Deus. E é um projeto que não pode ficar sempre sendo um projeto. Quando nós nos casamos e formamos uma família, esse projeto sai do coração de Deus para se manifestar na formação desse núcleo maravilhoso, cheio de relacionamentos. A família, sendo a primeira instituição divina, também é dentro dela, no propósito de Deus, dentro do matrimônio, dentro do casamento, que a vida conjugal, a vida sexual é imaculada, é sem pecado, é sem erro, sem dolo. É no casamento que Deus preparou para que homem e mulher tivessem uma vida conjugal ativa, uma vida conjugal feliz. É no casamento, no matrimônio, que Deus projetou o prazer e também a reprodução. Para nós, evangélicos, homens e mulheres bíblicos, a relação entre um homem e uma mulher no casamento é santa, é sagrada, ela é de Deus e ela serve basicamente
a dois objetivos, duas necessidades: prazer e fecundação, prazer e reprodução. Nós já estudamos que é na família que as relações econômicas, de provimento, de educação doméstica, de educação espiritual devem acontecer. Ou seja, nós devemos ser ensinados, ou deveríamos ter sido, não é? Mas no projeto de Deus, é na família em que se aprende sobre provisão, é na família que se aprende sobre educação doméstica, sobre funções dentro da família e também sobre as funções espirituais de cada um, sobre os desígnios de Deus para aquela família. E é na família também, principalmente, que devem existir as muitas manifestações de afeto, de amor, de carinho e de testemunho. A família tem que ser uma fonte a jorrar amor, afeto e testemunho daquilo que Deus é e daquilo que Deus já fez. Amém? Então, após esta introdução, eu quero entrar especificamente no ponto 1, que vai tratar de famílias felizes. Famílias felizes são aquelas cujos casamentos são feitos na fé e dentro dos parâmetros bíblicos. Talvez alguém diga: eu não conhecia Jesus quando eu me casei, eu não conhecia a Bíblia, eu não me casei na fé. Eu não estou falando do dia do casamento, não estou falando do casamento quando ele foi realizado em tal data, em tal período da vida, sem conhecimento de Deus. Nós estamos falando do projeto de Deus. Quando esse conhecimento vem a uma família, essa família tem que começar a se colocar nesse padrão bíblico. Não importa se casou na católica, num centro espírita, se ajuntou, enfim, se não teve nada, se ninguém puxou ali algum tipo de oração, de prece, de bênção. A verdade é que famílias felizes são aquelas cujos casamentos são feitos na fé. A partir do momento em que Cristo entra numa família, agora aquela união passa a estar na fé em Cristo Jesus, passa a estar dentro dos parâmetros bíblicos. E ainda que até aquele momento tudo tenha sido fora do padrão bíblico, fora dos parâmetros bíblicos, Jesus chega e coloca tudo no lugar. Jesus chega e renova todas as coisas, e restaura todas as coisas. Por isso eu disse no início, só Ele pode verdadeiramente transformar uma família para que ela seja feliz. Amém até aqui? Muito bem. Então, os relacionamentos dentro dos parâmetros bíblicos são esses relacionamentos que eu tenho falado, de amor, relacionamentos de reverência, de submissão entre marido e esposa. Os relacionamentos dentro dos parâmetros bíblicos são os de obediência, de respeito dos filhos. Isto é bíblico. Filhos obedecerem pais, isto é bíblico. Filhos reverenciarem pais, isto é bíblico. Filhos respeitarem pais, isto é bíblico. Ou seja, famílias felizes são aquelas que vivem tudo como convém no Senhor. Então, se alguém não sabia o que convinha e viveu de qualquer forma dentro da sua família, isso acabou. Agora nós estamos recebendo instrução, educação na justiça. Nós estamos recebendo conhecimento dos padrões e dos parâmetros bíblicos. Então, se alguém chegou até o dia de hoje, com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família, toda esboroada, isto cessa agora, em nome de Jesus. Se alguém viu seus sonhos esboroarem, se o seu casamento ruiu, se a família desmantelou, o Senhor Jesus é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus de novos horizontes, novas perspectivas. Ele é um Deus que no meio do deserto Ele põe um caminho para o seu filho andar, para a sua filha andar. Ele é um Deus que no meio do ermo Ele coloca rios, Ele faz pomares. Então nada está perdido.
Amém? E em relação à família, eu queria que você abrisse o seu coração, em nome de Jesus, para entender que o Senhor coloca a nossa família nos eixos a partir do momento que nós colocamos Jesus dentro de casa. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho dessa família que vive tudo, todas as situações, como convém no Senhor. Então, existem coisas que convém, que Deus diz que é para ser assim, e existem coisas que não convém, que não pode existir nas nossas casas, não pode existir nos nossos relacionamentos. Uma coisa que convém é a submissão. Eu só vou citar hoje, ler um dos versículos, nós já falamos sobre isso, não é? A submissão está no padrão e no parâmetro bíblico. Tudo que Deus fez é muito bom. Então, se Deus estabeleceu essa submissão da esposa ao marido, isso é bom. A sociedade diz que não é, e até alguns cristãos dizem que não, porque nem o homem como cabeça e nem a mulher como auxiliadora estão no padrão bíblico. E se não estão no padrão e no parâmetro bíblico, qualquer outra coisa feita fica desconectada, fica difícil. Então, tudo tem que estar no padrão bíblico. O homem com os valores de Deus, o homem como cabeça, como chefe do lar, como provedor principal, enfim, como pastor da casa dele, se ele não tiver nesse parâmetro, então fica muito difícil uma mulher se submeter. Então, todas as coisas, por isso que eu disse, a família feliz é aquela que vive tudo como convém no Senhor. Uma coisa fora do que convém no Senhor vai atrapalhar a outra e vai atrapalhar a outra. Vamos ter muitas dificuldades porque as coisas não estão conectadas. Então, diz a palavra de Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Esposas, quem é esposa aqui? Que está casada, levanta a mão, fala, eu quero o meu casamento, a minha família, nos padrões bíblicos, eu quero essa família feliz. Amém? Então, esposas, sede submissas ao próprio marido, como o quê? Convém no Senhor. Então, é conveniente, é bom, o resultado é bom. Eu já disse aqui, como é que uma mulher vai se submeter ao seu marido, se esse marido não é submetido ao senhorio de Cristo? Porque submissão é uma coisa interdependente. Filhos têm dificuldade a se submeter a uma mãe que é déspota, que não se submete ao cabeça. E aí uma coisa vai desatrelando da outra e de repente se vive tudo inconveniente, não como convém no Senhor. Então, esposas, procurem esse parâmetro de submissão aos maridos. Meu marido é isso, é aquilo. Nós já tratamos. Vamos orar pelos maridos. Vamos trazer os maridos para Deus. Vamos dar bons testemunhos. Vamos santificar. Salvar não dá porque é pessoal, mas santificar pelo convívio, pela nossa postura, os maridos, para que eles vivam os parâmetros de Deus, porque senão submissão fica muito difícil. Então eu estou hoje aqui falando que existem padrões, existem coisas que convêm. Se nós não entramos nos padrões de Deus, fica um pouco irreal, fica às vezes muito irreal, essa questão da família bíblica, da família cristã. Número 2, honra ao pai e à mãe. Tá? E muitas vezes é os adultos que ficam pensando em honrar os seus velhos, os seus idosos. Mas eu queria hoje falar especialmente daqueles que são solteiros, daqueles que ainda vivem nas casas dos pais. É para honrar pai e mãe. Honra. E a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 7, versículos 10 a 13. Pois Moisés disse, Jesus disse, Paulo disse. Então estava lá em Moisés para o povo de Israel, Jesus veio e ratificou, e aí então Paulo vem e fala para honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, não é uma coisa legalista, isto é preceito, isto é parâmetro bíblico. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e
quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Na lei tinha que morrer alguém que falasse mal da mãe, mal do pai. Então, amados, ninguém vai morrer, ser apedrejado agora, mas existem consequências em maldizer uma mãe, em maldizer um pai. Mas eu não tenho nada de bom para falar do meu pai, eu não me lembro de nada de bom. Ok, ore a Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nos faltarem pais e mães, e às vezes nos faltam verdadeiramente pais e mães para a gente honrar. O Senhor nos dá muitos pais e muitas mães para fazerem essa função. Mas cesse, não use a sua boca para maldizer, para amaldiçoar aquele que te gerou, aquela que te gerou. Amém? Então, honra pai e mãe. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Deixa eu explicar isso um pouquinho, que as pessoas têm alguns textos que não entendem. Então, assim, quando alguém diz assim, honra teu pai e a tua mãe, não fale mal do teu pai e da tua mãe. Tem muita gente crente que diz assim, olha, eu já estou servindo a Deus, eu já estou fazendo coisas para Deus, coisas na obra de Deus. E eu já estou substituindo a honra ao meu pai e à minha mãe por alguma coisa que agrade ao Senhor. Você sabe aquilo lá? Eu não quero obedecer desse jeito, então eu faço isto aqui. Para substituir uma ordem de Deus. Ordens de Deus não podem ser substituídas. Essa oferta, corbã, na lei tinha um significado. Era uma dedicação específica. Então não há nada que a gente possa fazer específico que substitua uma ordem, um mandamento do Senhor. Aí continua o versículo 12 dizendo, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Quer dizer, honra teu pai e tua mãe. Não, eu já estou fazendo isso por uma instituição. Eu já estou cuidando de órfãos. Eu já tenho a minha família. Não, eu já me dedico na igreja. São desculpas para substituir parâmetros, preceitos bíblicos. Amados, se Deus manda fazer alguma coisa, nós não podemos dar desculpas. Nós não podemos substituir o que Deus manda fazer. Nós temos que fazer. Amém? Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Quer dizer, as pessoas inventam coisas às vezes de tradições, coisas que vão passando, e isso invalida a palavra. Ou seja, a pessoa está dizendo, olha, a palavra não vale nada, eu faço como eu quero. Deus diz para honrar, honra. Ah, mas eu não tenho como dar honra ao meu pai e à minha mãe. Ok, pelo menos não vá amaldiçoar, não vá maldizer. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque todas as coisas cooperaram e cooperam para o bem dos que amam a Deus, amados. Amém? E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ok? Então, a gente não pode dizer assim, olha, como eu já ouvi, né? Eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, eu dou o dízimo de tudo, eu sou um dizimista fiel. Mas ali você mente, você trapaceia, ali você passa nota fria, ali você faz cambalacho. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Você invalida a minha palavra quando você quer substituir por outras coisas que você acha que está fazendo corretamente, se dedicando. A palavra de Deus, os parâmetros de Deus, os padrões de Deus, amados, estão todos conectados, todos interligados. Não pense uma pessoa, porque ela é fiel dizimista, que a sua vida financeira estará ali protegida, cheia de colheitas, se ela é uma pessoa estranha à palavra em outra área. Se ela não vive aquilo que Deus manda nas outras áreas da sua vida. Não existe nada que eu faça perfeito aqui, imperfeito ali, e isso me deu o direito de não fazer aquilo que Deus me manda fazer perfeito. A nossa vida é um todo, a nossa família é um todo. Por isso que nós temos que ajustar, e estamos aqui aprendendo a redefinir família para colocar tudo nos eixos. Amém? Então, é difícil, mas nós temos que colocar dedos em feridas quando nós estudamos sobre parâmetros de Deus. Ponto 3. Cuidado dos pais viúvos. Aí fala já da outra geração. Às vezes um pai, uma mãe fica viúva. Enquanto tinha a mãe tinha o marido, enquanto o pai tinha a esposa,
Eles tinham a vida deles, de alguma forma. Os filhos poderiam de fora olhar, ver se faltava alguma coisa, se precisava de alguma ajuda. Mas a hora que um fica sozinho, amado, às vezes foi uma vida inteira acostumada com alguém que fazia aquilo, que supria tais necessidades. Aquilo some, aquilo desaparece, aquilo falta. E nós não podemos, né, viver a nossa vidinha, o nosso larzinho ali fechado e deixar um pai, uma mãe viúvo passando necessidade. Inclusive a igreja é alertada pela palavra de Deus para cuidar dos viúvos que há no meio do povo, das viúvas. Para não faltar nada. Porque às vezes a própria família não cuida. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, viúva ou viúvo, tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Às vezes as pessoas querem ser boas com um amigo, querem ser boas com um colega de trabalho, querem ser boas com um vizinho, mas o Senhor Jesus ensinou, através do apóstolo Paulo, olha, primeiro com os da própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Louvado seja Deus. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, então assim, os filhos e os netos têm que também espichar o olhar um pouquinho para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, e ver assim, se precisa de algum cuidado, tá? Exercer piedade. O que é exercer piedade? Misericórdia, ter atenção, se pensar, não abandonar. Então assim, a pessoa às vezes tem uma vida na igreja, né, tem uma cheia de ministério, mas às vezes, sabe, isso está passando despercebido. E o Senhor diz, olha, as coisas estão interligadas. Esse é o parâmetro para alguém ser feliz, para ter uma família feliz. Amém? Então, o ponto 1, eu já falei sobre isso, hoje eu estou fazendo uma recordação. Famílias felizes são aquelas cujos casamentos, os relacionamentos são feitos na fé e dentro dos parâmetros bíblicos. Eu escolhi 3 parâmetros. Eu escolhi submissão, honra a pai e mãe e cuidado dos pais viúvos, para nós pensarmos um pouco nestas áreas. Se a gente não tiver esses parâmetros arrumados, não adianta a gente querer pensar em arrumar outros, tá bem? Ponto número 2. Famílias felizes não têm relacionamentos hostis, com rivalidades e independências. A família, os membros de uma família têm interdependência, cada um na sua, mas todos interdependentes. Ok, algum tipo de dependência do outro nós temos. Pai, mãe, esposa, marido, filhos, filhas, irmãos, irmãs, tem uma interdependência. Nós não somos pessoas jogadas dentro de um mesmo espaço físico e disseram para a gente, vocês são família, agora se virem. Não, nós temos o quê? Interdependência. Os nossos relacionamentos não podem ser hostis. É triste nós vemos tantas famílias vivendo de forma hostil, de forma áspera, mantendo rivalidades dentro da própria casa. Famílias que não têm laços de amor, são todos independentes uns dos outros. Isso não é família. Muito menos passa perto do padrão de Deus. Quando os membros de uma família se hostilizam, como assim, bispa? Quando os membros de uma família se espetam. Estou usando um termo para você entender melhor. Quando os membros de uma família se provocam mutuamente, disputam, concorrem entre si. Quando os membros de uma família mantêm rivalidades e vivem sem laços de amor, de respeito. Quando os membros de uma família vivem independentes uns dos outros, essa família está fora dos parâmetros de Deus. E, portanto, essa família está doente. E um doente precisa do quê? De cura. Precisa de um médico. Eu queria dizer que o médico se chama Jesus Cristo e que a cura se chama a palavra de Deus. Você tem Jesus e tem a palavra, portanto, a sua família tem que ser curada. Amém? Amém.
Bispa, e uma família que vive dessa forma, com relacionamentos hostis, rivalidades, independência, que é uma família doente. Uma família doente gera o quê? Gera maridos frustrados, gera esposas entristecidas, gera filhos perdidos. Em outras palavras, uma família fora dos parâmetros bíblicos, uma família doente, gera lares totalmente desajustados. Mas Deus, diga glória a Deus. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, através das Sagradas Escrituras, Ele pode nos ajudar a ter uma família feliz, porque só o Senhor tem o caminho para essa felicidade. Aliás, só Ele é o caminho. Amém? Então, nós vamos ver mais alguns preceitos de Deus que nos ajudam a ter uma família feliz. Uma família nos parâmetros bíblicos. Número 1, o casamento deve estar legalizado. Amado, não vá embora dessa igreja, não fuja da verdade, não rasgue o cartão de membro. Estou copiando o apóstolo. Não me olhe passe por ali, não olhe na minha cara. Não faça isso. Eu estou só transmitindo o recado do trono de Deus. Essa é a vontade para que a sua família esteja no Senhor, na fé em Cristo, nos parâmetros bíblicos, seja feliz. Então, amado, o casamento deve estar legalizado. Na Bíblia não tem ajuntamento, concubinato. Na Bíblia não tem vamos experimentar, se não der certo, cada um pega as suas trouxas. Na Bíblia não tem, vamos já fazer um contrato antinupcial para que se não der certo. Não existe isso. Mateus 19, 4-6, o Senhor Jesus diz assim: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e... Tem que estar legalizado entre um homem e uma... Não é legalizado, aprovado pelo Congresso de um homem, de uma mulher e uma mulher. Desde o princípio, o que o Senhor fez? Desde o princípio, um homem e uma mulher. E que disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E o que Deus ajuntou tem que ser o quê? Legalizado aqui na terra, para que todos saibam que foi Deus que juntou. Porque quando duas pessoas se juntam e vão morar junto, não foi Deus que juntou. Foi a carne que quis. Foi a sociedade que determinou que assim as coisas devem ser hoje. Mas, bispa, por que já moro junto, já é de Deus, a pessoa, foi Deus que me deu, foi o outro que deu. Amado, tem que ser, porque Romanos 13, 1 diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, existem autoridades, existem governos, existem leis, existem legislações, existem constituições nesta terra, porque Deus... fez assim, para o nosso bem, para a nossa segurança. Então, a gente precisa se submeter. Se nós somos brasileiros e casamos aqui, existe um casamento no padrão civil da nossa Constituição brasileira. Isso é autoridade sobre a minha vida, como cidadã. Eu tenho que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. As leis que essas autoridades estabeleceram. Se eu vivo aqui, eu tenho que me submeter a isso. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não é a pessoa que está naquele lugar. Mas o cargo, a autoridade, a lei, a função, a legislação procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, casamento civil é uma autoridade sobre a união de um homem com uma mulher. Precisa se submeter, precisa legalizar. Amém? Então, quem não legalizou, vai legalizar.
Nós temos advogados na igreja que podem auxiliar, informar, ajudar. Qualquer cartório que você vá ali é muito simples hoje, muito fácil, não custa tão caro assim. Se precisar de ajuda, a igreja ajuda, mas tem que legalizar, tem que estar no parâmetro bíblico. Amém? Filhos de pais que não têm registro civil, que não legalizaram, não são felizes, são tristes. Nós já fizemos casamentos aqui de pais que acertaram, legalizaram e depois diante do Senhor vieram aqui para receber a bênção da igreja, a bênção da comunidade, de Deus, logicamente, mas diante dos homens. E filhos adultos, filhos adolescentes, filhos jovens que estavam aqui no altar, na cerimônia, na hora do casamento, choravam copiosamente, abraçando esse pai e a mãe, dizendo: muito obrigada, nós esperávamos isso há muitos anos. Amém? Então, fica aqui um testemunho em cima do que a palavra de Deus está mandando. Número 2, um outro preceito. O casamento deve ter amor e respeito. É base para um casamento bíblico. Sem amor, são duas pessoas com outros interesses, não é casamento. E sem respeito, Deus não pode estar nesta união. A palavra de Deus diz em Mateus 7,12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, o que você quer receber do seu cônjuge, faça você a ele. Isso é uma lei. Não só porque está na lei de Moisés, mas foi profetizado que o que você plantar, você colhe. É a lei da sementeira. Então, o que você quer receber da sua esposa, faça a ela, porque você vai receber, em nome de Jesus. Efésios 5,33, não obstante vós, esse é um texto sobre casamento, o contexto é casamento, cada um de per si, é o homem e a mulher, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, homens, amem demonstrando amor. Esposas, respeitem, demonstrando que respeitam o marido. Amém? Número 3, mais um preceito. As palavras trocadas devem ser doces. Eu disse aqui, lares onde há rixa, lares onde há competição, onde há esse espírito de rivalidade, aspereza, não tem Deus. Então, palavras doces. Provérbios 15, 1-4 diz assim: a resposta branda desvia o furor. Às vezes um membro da família está nervoso, chegou irritado, está na carne mesmo, e vem lá com 4 pedras na mão. Se o outro não tiver brandura no falar, vira um ringue. Vai para a guerra. A resposta branda desvia o furor. Então, temos que ter em casa respostas brandas. Mas a palavra dura suscita a ira. Vai com dureza, você vai deixar o outro irado, e aí a palavra vai ser dura, e aí o outro fica mais irado, e aí o outro vem com uma palavra mais dura, e daqui a pouco estão lá, e violências verbais, às vezes são piores que violências de outra natureza. Porque marcam a alma, ferem profundamente. Versículo 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, a loucura. Então não seja louco de derramar palavras que vão mostrar loucura, estultícia. Não seja insensato. Palavras adornam o conhecimento. Fale com conhecimento, fale com sabedoria. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amados, dentro da casa da gente, o Senhor está lá. Quando você senta lá na sala para ver televisão, lá no cantinho do sofá, às vezes não tem espaço para Jesus, mas Ele está lá. Contemplando tudo. Vendo como cada um fala, como cada um reage. Que palavras saem das bocas. Ele sabe. Depois não adianta vir aqui levantar as mãos. Senhor, eu preciso de um clamor. Igreja, Deus diz, você precisa de palavras doces na tua casa. Você precisa honrar as pessoas que eu coloquei ao seu lado. Amém? Versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Uma língua perversa dói, o espírito fica abatido, fica arrebentado, a pessoa fica arrebentada com palavras perversas, com palavras duras. Amém, igreja?
Então, as palavras trocadas devem ser doces. 4, mais um preceito. Fidelidade é essencial. Preceito bíblico, né, acima de qualquer coisa. Fidelidade dentro de casa. Hebreus, começando com o casamento, diz no capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Se tem algo que tem honra nesta terra, pense, o que tem mais honra? O matrimônio, o casamento. Que mais que tem honra nessa terra? Igual o casamento. Bem como leito sem mácula, a cama de casal sem pecado, um quarto, uma intimidade sem infidelidade. Porque Deus julgará os impuros e Deus julgará. E quando Deus julga o pecado, você sabe a consequência que vem. Então isso é muito sério. Fidelidade é essencial. 5. Educar filhos com amor. Compete aos pais educar filhos. Temos falado isso desde cedo. Provérbios 29, 15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Envergonha a mãe, envergonha o pai, a avó, envergonha os irmãos, envergonha todo mundo. Envergonha a igreja, envergonha a obra de Deus. Essa vara aí não é que você vai dar varada, cintada, não é para tirar sangue, nada disso. Mas a vara vem no sentido da rigidez. Tá? Vem no sentido de que o não tem que ser não. Da disciplina, do limite. A vara e a disciplina dão sabedoria. Você vai criar um filho e uma filha sábia. Mas a criança entregue a si mesma, deixa. Não, eu não vou fazer isso agora. Não, vai ficar chato. Estou cansada, deixa fazer o que quer. Não, venha envergonhar a sua mãe. A vergonha às vezes é seríssima. Às vezes uma vergonha com consequências de cadeia, de prisão, envolvimento com bandidagem. Então, vara e disciplina são coisas de Deus. Amém? Colossenses 3, 21 diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não irriteis. Tem pai que é crica. É chato. Tem pai que pega no pé por qualquer coisa. Agora vamos falar um pouquinho, né, do extremo. Lógico que disciplina tem que ter, rigidez, limite. Mas sabe aquele pai, aquela mãe que implica com tudo? Irrita. De tanto que fala a mesma coisa, e repete, e pega no pé, e repete, e fala. Sabe? Não irrites os vossos filhos. Às vezes é uma brincadeira estúpida. Uma brincadeira inconveniente, uma brincadeira sem graça. Às vezes é um estigma que está sendo criado ali. Às vezes é um apelido que o filho não gosta. E o pai tira sarro, a mãe. Não irrites os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Filhos que entregam os pontos. Filhos que não têm ânimo. Filhos que não querem lutar pela vida. Filhos que se sentem chateados, porque se o pai dele, a mãe dele, irrita, desestimula, desanima, o que ele vai esperar lá de fora? Então, amados, isso aqui é para todos nós aprendermos. É disciplina, educação com amor. Amém? Então, eu quero aqui que você repense. Se você irrita teu filho, sabe, tem brincadeira que bate na cabeça do moleque, bate na orelha do moleque, sabe? Às vezes parece uma brincadeira inocente, mas se o filho está ficando irritado, você está criando uma animosidade. Isso lá na frente vai ter consequências. Então, brincadeiras são deliciosas, saudáveis, com amor. Brincadeiras do mundo dentro da nossa casa não tem lugar. Amém? Os nossos filhos têm que estar sempre com bom ânimo, sempre entusiasmados, sempre estimulados. É assim que eles vão crescer saudáveis. Beleza? Muito bem. E o ponto 3, que é o último ponto de hoje, a questão da insatisfação no lar. Vamos entender um pouquinho sobre isso. A insatisfação, ela tem a sua raiz no fato de não se ter paz com Deus. Então, quando alguém dentro de uma família está insatisfeita, é porque falta paz. O começo de tudo é falta de paz.
Tem alguma coisa que não está produzindo paz. E isso está gerando insatisfação. Tá? E quanto mais uma família se afasta de Deus, quanto menos oração existir, menos culto, menos vindas à igreja, quanto menos conversas, testemunhos, então, mais insatisfeita essa família ficará. A insatisfação é falta de paz. E se falta paz, falta a presença manifesta de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Pense um pouquinho. Um marido insatisfeito em casa vai ser presa fácil das ciladas de Satanás. Uma esposa insatisfeita com seu casamento vai ser presa fácil de Satanás. Porque se a insatisfação tem como fonte a falta de paz, e a falta de paz é a ausência da presença manifesta de Deus, isso significa que tem brecha para as ciladas do diabo. Filhos insatisfeitos com suas famílias serão presas fáceis de Satanás. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão desse jogo da baleia azul e da série 13 Razões Por Quê, da Netflix. Baleia azul, alguns irmãos que eu falei que ia falar sobre isso, me perguntaram, eu não sei nem do que se trata, inclusive alguns oficiais, né? Então eu queria, assim, rapidamente dizer o que é, né? Baleia azul é o nome de um jogo que começou em uma rede social russa e que causou pânico ao noticiar que levava adolescentes e jovens ao suicídio. Essa notícia foi dada agora, recentemente, no Fantástico, mas isso não é de agora. Essa notícia já circulou, é notícia velha, é que a Rede Globo não sabe mais o que fazer, então dá qualquer coisa para o povo, porque o povo que não tem conhecimento é destruído porque aceita qualquer coisa. Mas isso aqui já acontece há muito tempo, né? Isso já foi noticiado há muito tempo. Esse jogo, chamado Baleia Azul, ele consiste numa série de 50 tarefas, progressivamente mais difíceis, culminando com o desafio do suicídio. Então, o adolescente ou o jovem, ele tem que ir cumprindo tarefas, isso tudo pela internet. Tá? Tem alguém que modera esse grupo que entra para jogar, e eles vão tendo tarefas, 50 tarefas vão ficando uma a uma mais difícil, e a de número 50 é o desafio do suicídio. Então, tanto o jogo como esta série da Netflix traz o tema suicídio entre jovens. Então, eu queria dizer que nem o jogo e nem o seriado são culpados pelo problema. Muita gente fica aí agora caçando as bruxas. O culpado do suicídio dos adolescentes é o jogo. O culpado do suicídio dos adolescentes é a novela. Então, vamos entender isso. Todo mundo sabe que os adolescentes são impulsivos, imaturos, temperamentais, e etc, etc. Mas acreditar que eles são tão estúpidos, a ponto de se matar porque um jogo mandou, ou porque viram alguma coisa na TV induzindo? Ou será que são pessoas insatisfeitas, mal amadas, que vivem num lar hostil, que promete e promove rivalidades, um lar longe de Deus? Qual será a verdade? Então, amados, queria aqui falar algo muito sério. O suicídio é um grave problema no mundo todo. A cada 40 segundos, alguém se mata no planeta. Faça conta do tempo que nós estamos aqui dentro, quantas pessoas se mataram hoje. Entre os jovens, o suicídio é a segunda causa de morte, inclusive no Brasil. Só que isso já vem acontecendo há muitas décadas. O suicídio vem aumentando desde a década de 80.
Antes da baleia azul, antes da internet, Netflix, YouTubers e outras coisas mais. Então, o jogo, o seriado, as notícias espetaculosas, tudo isso pode sim contribuir para a morte de adolescentes e jovens, desde que estes jovens e adolescentes estejam doentes e sem Deus. Para um adolescente se matar, não existem 13 razões. O seriado mostra 13 razões para o suicídio de um adolescente. E eu estou aqui para dizer que para um adolescente se matar, não existem 13 razões. Por quê? Ou um jogo que acaba em suicídio. Amados, não basta ter depressão para cortar os pulsos. Alguns jovens aqui tiveram depressão, vieram falar conosco, nós oramos, tal. Mas ninguém está à beira de cortar pulsos. É preciso que essa dor seja negligenciada, estigmatizada, ignorada, e que a angústia desse jovem, desse adolescente, e a falta de valores de Deus se torne insuportável. Aí vem Satanás e usa um seriado, usa um desafio, estimula a busca por uma saída trágica. Mas a causa não é o seriado, a causa não é o jogo, a causa não é a internet. Isto são mecanismos de Satanás para quem já está doente e sem Deus. Amados, a minha pergunta é: onde está a família? Onde estão os pais? A verdade é que a família está ausente e longe dos parâmetros de Deus. Esta é a verdade. Os pais estão colocando os seus interesses pessoais acima das necessidades dos filhos. Os pais só pensam neles. Eles alegam que é pensando nos filhos, mas não é. Os interesses pessoais têm estado muito acima das necessidades dos filhos. Igreja, não é isso que nós enfrentamos nessa era em que o inimigo está usando tanto a internet, tanto as redes sociais, tanto tempo online das famílias. Nós estamos nisso, nós estamos enfrentando essa era e o inimigo está tirando proveito disso. Amada Igreja de Cristo, as famílias estão dando atenção demais à tecnologia, em prejuízo do tempo que deveria dedicar a quem Deus colocou para estar perto. Nós não somos contra a tecnologia. Nós temos que fazer bom uso dela. Mas nós temos que usá-la com sabedoria. Porque o diabo também a usa. E está roubando, matando e destruindo as famílias. Então, antes de nós encerrarmos esta mensagem, eu quero passar aqui um vídeo de 3 minutos, que eu recebi do Bispo Henrique, que expressa muito bem o que está acontecendo com a humanidade. E mostra o grande abismo preparado pelo diabo, um abismo para o qual milhares e milhares de famílias estão se dirigindo. E nós precisamos colocar a nossa família nos parâmetros de Deus, porque muitas famílias de crentes estão se dirigindo igualmente para esse abismo preparado por Satanás. Vamos assistir, vou pedir que apaguem aqui para ficar, não sei se a qualidade do vídeo está boa, mas inclusive nesse vídeo há um suicídio de uma jovem. Preste atenção.
Jesus tenha misericórdia de nós. Que as nossas famílias, amados, não caminhem para esse abismo. Eu creio que Deus está usando o altar da nossa igreja para nos chamar a atenção de que toda tecnologia é muito linda, muito bonita, muito útil, mas se não houver numa família parâmetros de Deus, o diabo vai usar essas coisas lindas, bonitas, úteis, para transformar em grandes abismos. Amados, a família é um presente de Deus para nós. E o nosso lar deve ser um lugar para nós sermos felizes e para nós crescermos como pessoas naturais e como pessoas espirituais. Eu termino com o Salmo 128, versículos 1 a 5. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor anda nos parâmetros bíblicos, põe Deus em tudo. O Senhor te abençoe desde Sião, desde a igreja. Você está recebendo da igreja, através deste altar, este conhecimento, estes parâmetros, para que vejas a prosperidade do povo de Deus, de Jerusalém, durante os dias de tua vida. Então o Senhor tem algo para você ver com os teus olhos, na tua casa e nas famílias benditas sobre esta terra. O princípio de tudo isso é o temor do Senhor. O princípio de tudo isso é parâmetros bíblicos. Colocar a vida, colocar a família nos parâmetros de Deus. Porque, amados, só Jesus tem a felicidade para uma família. A família que vive como Deus projetou, essa é feliz. E eu quero orar nesse momento com as famílias. Talvez algum pai, alguma mãe tenha perdido as rédeas dos seus filhos. Talvez aqui existam filhos insatisfeitos já. Deus pode mudar tudo, Ele quer mudar tudo isso. Vamos todos ficar de pé. Vou chamar aqui à frente os nossos bispos, que estão aqui disponíveis. As bispas, os pastores, os presbíteros. Venham ser disponíveis ao povo de Deus. E se você está aqui hoje, mesmo que você não esteja aqui com toda a sua família, mas você tem esse desejo no seu coração, de ter uma família feliz, e precisa viver os padrões, os parâmetros bíblicos, vem orar com os nossos irmãos aqui à frente. Venha ligar aqui na terra, que o Senhor está te capacitando, te dando força para ver essas situações mudadas. Amados, não vai cair um raio miraculoso do céu e mudar tudo. Nós vamos mudar situações, com o conhecimento, pelo poder de Jesus Cristo, com a graça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Venham, venham, vamos colocar a nossa família no prumo, vamos deixar Deus alinhar o que precisa ser alinhado, casamentos, relacionamentos entre irmãos. Queria que os jovens também, que veem situações erradas nas suas casas, viessem aqui interceder pelas suas famílias. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito e amado, Senhor, nós estamos aqui, Jesus, na tua dependência, Senhor, porque nós não somos nada sem ti, Jesus. Sem ti nós não podemos coisa nenhuma, Jesus. Mas contigo nós tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa capacidade, o Senhor é a nossa suficiência. Deus bendito, nós estamos aqui, Jesus, aprendendo como podemos ter uma família nos parâmetros bíblicos, Pai. Como o Senhor projetou, Jesus, uma família bíblica.
Uma família, Jesus, em que todos os membros têm prazer de conviver, de se relacionar, Jesus. Ó Deus, as famílias estão esfaceladas. Os membros vivem independentes uns dos outros. Os diáconos podem nos ajudar orando também. Temos muitas famílias. Pai amado, Pai bendito, Senhor, algumas pessoas aqui dão um passo de fé hoje, Jesus, para colocar, Jesus, os valores do céu aqui na terra, Jesus. Nós cantamos hoje, assim na terra como é no céu, Jesus. Que seja na nossa casa, Pai, como o Senhor projetou no céu, Jesus. Que seja, Jesus, como o Senhor definiu que as coisas fossem, porque o Senhor fez tudo perfeito, Jesus. O Senhor viu que era bom, Senhor. Jesus, eu oro para que os casais, Pai, se acertem, para que os casais se submetam mutuamente um ao outro, Jesus. Ó Deus, eu oro para que os casais regularizem sua situação diante de Deus e diante dos homens, Jesus. Que os conceitos do mundo batam em retirada das nossas casas, Jesus. Ó Deus, que haja testemunhos, que haja palavras que falem da Tua glória, do Teu poder, da Tua graça, da Tua soberania, Jesus. Não importa, Senhor, se os filhos já cresceram, nós podemos em Ti reverter situações, Jesus. Não importa, Senhor, se as coisas saíram dos trilhos, dos eixos, Jesus. Tu és Deus, Pai. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de maravilhas. Tu operas prodígios, Jesus, entre nós. Jesus, este é o ano das famílias, Pai. O ano, Senhor, em que as famílias estão sendo restauradas, Pai. Estão sendo reestruturadas para viverem esse ano bendito para toda a vida, Jesus. Pai bendito, nós estamos intercedendo, Senhor, pelos casamentos, pelos relacionamentos, especialmente entre pais e filhos, Jesus. Nós te pedimos, Jesus, abre o diálogo dentro das casas, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos, Senhor, a escravidão tecnológica, Jesus. Não a tecnologia. Sim, Jesus, nós queremos ter, sim, e devemos ter os nossos computadores, os nossos tablets, sim, Jesus. Os smartphones, sim, meu Deus, sim, Senhor. É bênção, é instrumento de trabalho, é instrumento, Senhor, de comunicação, é instrumento de lazer, amém, meu Deus. Mas toda escravidão, Jesus, todo vício é do diabo, Senhor. Todo vício é do diabo, Senhor. E nós estamos vendo, Senhor, homens e mulheres cristãos viciados, Senhor. Viciados, Senhor, dando desculpa que é trabalho, dando desculpa que é comunicação, dando desculpa que é pregação através da internet. Mas a pregação começa em casa, Jesus. A comunicação começa dentro da família, Senhor. Jesus, nós repreendemos toda insatisfação, Jesus. Toda insatisfação que é consequência da falta de paz no lar, Jesus. Que na verdade é falta de Deus, é falta de palavra, é falta de oração, é falta de comunhão, Senhor. É falta de amor, Jesus. É falta de dedicação, é falta de olhos nos olhos, de mão na mão, Jesus. Oh Pai amado e bendito, eu sei, Jesus, que nós vivemos aí, Senhor, com os nossos filhos, nossos netos, na tal da geração Y, Jesus. Não importa qual o nome que se dê a isso, Jesus. Nós queremos a geração YZ, saudável, Jesus. Feliz, Jesus. Uma geração sábia, meu Deus. Uma geração, Senhor, antenada com o céu, não com o mundo, meu Deus. Nós repreendemos nessa hora toda a influência da mídia, Jesus. A influência maligna das novelas. Influência maligna dessa novela, Senhor, das 9. Nós repreendemos toda a influência maligna, Senhor, das séries, Pai. A influência maligna desses jogos pela internet, Senhor. Ó Senhor, que o Teu povo tenha a Bíblia como prumo, como régua, como aprendemos aqui, para julgar todas as coisas e reter somente o que for bom,
não, Senhor. Oh, Jesus, eu oro pela volta da comunicação, Jesus. A comunicação boca a boca, olho no olho, Jesus. Abraço, 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 Jesus. Sentar no sofá todo mundo junto, sem celular. Eu oro por isso, meu Deus. Para curtir junto uma programação, um filme. Jesus. Um restaurante, Jesus. Um almoço de família. Um almoço com os amigos, Jesus. Ó Deus, eu te peço nesta manhã, manifesta domínio próprio, manifesta equilíbrio. Não importa a idade, manifesta equilíbrio, Senhor. Porque não são somente jovens que estão com esta coisa da tecnologia, muito velho, viciado, como fuga do que não está bom em casa, como fuga, como distração. Jesus, 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 eu te peço, Senhor, que os parâmetros de Deus sejam os parâmetros de cada família aqui representada. Eu oro com fé, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome e do teu reino. Amém. E todas as famílias benditas do Senhor digam amém.